Muitos possuem opiniões distintas sobre a retratação. Uns defendem que ela deve ser pública e outros dizem que ela pode ser privada. A questão aqui é: por que retratar-se? Como nos retratarmos se sabemos que a nossa reputação, se tivermos uma boa reputação, pode ser jogada no lixo em apenas uma frase? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para tratar a respeito da retratação. Essa ideia é um problema para muita gente, já que confronta a nós mesmos e nos coloca em posição de se autoavaliar. E ninguém gosta de se autoavaliar. Porém, a autoavaliação não é algo que fazemos porque queremos, é algo que fazemos porque precisamos. Autoavaliar-se nesse contexto diz respeito a reconhecer que está no erro e que está disposto a mudar. Quando colocamos em mesa o nosso erro, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de força. Se você carrega um erro consigo e não se retrata, será como empurrar uma bola de neve em direção a um monte. Em algum momento, ela vai pesar, se virar contra você e te esmagar. Se retratar é ver que a bola de neve está crescendo e jogá-la para o lado. Agora que entendemos o significado e o objetivo da retratação, vamos entender como se retratar. Retratação é um assunto muito discutido. Alguns defendem que ela deve ser feita diretamente ao padre, como alguns católicos defendem. Alguns defendem que a retratação deve ser feita perante a igreja, como algumas igrejas de linha pentecostal defendem. Mas todos sabemos que toda e qualquer linha teológica, por mais bonita, bem elaborada e interessante que seja, nunca vai ser completa ou perfeita. Afinal, foram idealizadas por homens, e homens são falhos. E foi pensando nisso que eu, Júlio César, resolvi trazer um modelo 100% bíblico e lógico de como a retratação deve acontecer. Primeiro, o erro e o errante devem ser identificados para decidirmos se a retratação deve ser pública ou privada. Eu imagino que essa frase talvez tenha te incomodado de certa forma. Ah, Júlio César, como assim analisar o errante? Como assim analisar o erro? Você mesmo já não disse que todos os pecados têm o mesmo tamanho, que vão dar no mesmo destino que é o inferno. É aí que vem o meu porém. Nós não analisamos a intensidade do erro. Nós analisamos o alcance do erro. O que eu quero dizer é, não analisamos o pecado, mas sim quantos estão envolvidos na situação. Precisamos entender que uma coisa é errar sozinho e contra você mesmo, e outra coisa é errar em conjunto e ou contra você mesmo e outra pessoa. Um exemplo disso é o adultério. Quantas pessoas estão envolvidas? No mínimo 3. O adúltero, a adúltera e o esposo ou esposa de quem está adulterando. Dependendo, esse número pode aumentar ainda mais se o amante ou a amante possuírem cônjuge ou filhos. Nessa situação, temos diversas pessoas incluídas que ou cometerão o erro ou sofrem com o erro mesmo sem terem feito parte do erro. Portanto, nesse caso, é mais que uma obrigação se retratar como autoridade da igreja, seja o dirigente, o pastor ou o bispo. Um exemplo bíblico disso é o caso do rei Davi, que, mesmo sabendo das consequências, caiu em tentação e posteriormente em adultério e não se retratou. E o próprio Deus enviou o profeta Natan até ele para repreendê-lo e anunciar o seu castigo. Para entender melhor essa história, eu aconselho que você leia 2 Samuel, capítulo 12. Eu citei um exemplo que inclui mais de uma pessoa, mas provavelmente você fique com o pé atrás por causa do fato de que estamos falando de um adultério. E por essa razão, você tem a falsa ideia de que a retratação ocorreu em virtude da intensidade do erro na visão humana. Mas permita-me contradizer esse pensamento. Um pecado que para muitos é natural foi a causa da morte de 2 pessoas. As Sagradas Escrituras relatam a história de um casal que se chamavam Ananias e Safira.
Eles venderam uma propriedade que estava sob o domínio deles, receberam o valor da propriedade e mentiram a respeito do valor da propriedade. E por isso perderam a própria vida. Se quiser entender melhor essa história, leia Atos capítulo 5. Ao utilizar essa passagem como base, você percebe que até mesmo um pecado que para muitos é corriqueiro se torna um grande problema quando é maquinado por mais de uma pessoa. Pecar em conjunto é um sinal de que duas pessoas influenciadas por Satanás estão se relacionando. E se é difícil abandonar o erro estando só, imagina acompanhado de alguém. O erro se torna muito mais natural. E para finalizar esse tópico, eu trago aqui um ultimato. Independentemente de qual seja o erro, se é praticado por mais de uma pessoa, a retratação com o líder espiritual deve acontecer. E isso não é porque o líder espiritual quer saber da sua vida ou coisa do tipo, mas porque sabendo do seu erro, fica bem mais fácil te ajudar a vencê-lo. Segundo, analisar o errante. Lembra que eu falei atrás sobre analisar o erro? Agora vamos falar sobre analisar o errante. Mas calma. Eu vou explicar o porquê que a gente tem que analisar o errante. Uma coisa que nós temos que entender, por mais difícil que seja entender isso, é que mesmo tentando ser bons cristãos, tentando ser boas pessoas, todos estamos sujeitos ao erro. Desde o seu amigo próximo, que está sempre deslizando, até mesmo o seu pastor, que está frequentemente em jejum e oração. Agora vamos analisar esses dois personagens. O seu amigo que sempre erra. O que esperar dele? Erro. Quem tem fé na santidade dele? Nem ele mesmo. Que responsabilidade espiritual que ele tem? Nenhuma. Portanto, se ele cometesse um erro que fosse vergonhoso, iria repercutir tão pouco, mas tão pouco, que logo todos iriam se esquecer. E seria insignificante para a maioria das pessoas. Agora, o pastor. O que esperar dele? Santidade, integridade, transparência. Quem tem fé na santidade dele? Os irmãos que congregam, a esposa, os filhos, os amigos e até mesmo a vizinhança. E quanto à responsabilidade espiritual, jovens que estão firmes na igreja por causa do pastor, pessoas que dependem da oração do pastor. A responsabilidade espiritual é imensa. Agora me responde com sinceridade. O peso do erro é o mesmo para os dois? Você poderia até me dizer que sim, mas estaria negando que o pastor tem uma imagem, um legado, uma história a ser zelada. Portanto, um erro poderia acabar com a carreira de uma vida em apenas minutos. Como conclusão, o pecado é o mesmo, mas a responsabilidade e o legado faz com que pese mais para uns do que para outros. Se um irmão qualquer mente, a retratação pode ser privada, pois ele pecou contra si e contra Deus. Mas se um líder espiritual cai em mentira, a retratação deve ser pública, pois ele pecou contra ele mesmo, contra as pessoas que acreditam nele, contra as pessoas que dependem da oração dele e contra Deus. E por fim, nesse vídeo, eu quero unir as duas coisas. Quando cometemos um erro, e esse erro é apenas nosso, não inclui outras pessoas, podemos nos retratar diretamente com Deus. Mas, se temos responsabilidades na casa de Deus, é mais do que obrigação avisarmos ao líder espiritual que estamos em processo de reconciliação, para assim nos afastarmos das atividades dentro da casa de Deus por respeito ao local santo. E é bem óbvio que essa retratação privada é apenas uma possibilidade, tá? Você pode muito bem se retratar publicamente se quiser, e eu não vejo problema algum nisso. Agora, se você cometeu um erro que compreende mais pessoas, que inclui outras pessoas, além de você mesmo, se retrate o quanto antes. Não espere mais nada. Se retrate perante Deus e perante a igreja. Faça algo antes que aconteça uma tragédia. Se você esquecer do que eu disse nesse vídeo e não tiver tempo para reassisti-lo, eu aconselho que você leia Mateus, capítulo 18, versos 15 ao 20. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, entendido o significado da retratação e aprendido o objetivo principal desta ação.
Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Gente, olha só, eu esqueci de falar com vocês, mas eu achei um vídeo muito interessante do pastor Eliseu Rodrigues, muito interessante sobre perdão, justamente no dia que eu estava fazendo o roteiro para poder postar o vídeo para vocês no domingo. E aí eu queria deixar esse vídeo no finalzinho e acabei esquecendo, então eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder introduzir o vídeo do pastor, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo do pastor sobre perdão. Um camarada estuprou 4 mulheres e confessou por e-mail a um pastor. E lhe perguntou: eu mereço perdão? O pastor disse que deu vontade de escrever não, mas o pastor teve que lembrar da cruz e disse: merecer você não merece, mas mesmo assim Jesus te perdoa. Eu estou querendo lhe dizer: não há distância que o pecado te leve que a graça do perdão de Cristo não pode te alcançar.